Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Como você deve saber, o Bolsoluço escolheu Flávio Chocolateiro para ser o candidato à presidência pela extrema-direita. E com isso eles acabaram de dar um presente de Natal para nosso presidente Lula e de enterrar o bolsonarismo de uma vez por todas. Veja essa análise perfeita de Otávio e Júlia e entenda. O senador Flávio Bolsonaro afirma que foi o escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o candidato do PL à presidência do ano que vem. A informação foi publicada por ele nas redes sociais. Otávio Guedes, direto do Rio de Janeiro, uma semana carregada de notícia. A gente fecha sexta-feira com essa notícia que, se confirmada mesmo, enfim, todo um caldo que faz sentido nesse momento. Não sabemos se vai continuar, mas ele traz algumas implicações. Quero ouvi-las. Boa tarde para você. Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte, festa na Granja do Torto esse fim de semana. Algum candidato com sobrenome Bolsonaro é o candidato ideal para Lula. Né? Maior rejeição, tem rejeição. Rejeição, derrotou o Bolsonaro 01, não vai derrotar, né? o 02. Então, a confiança numa vitória do Lula aumenta nesse cenário. Além disso, adia a escolha de se for balão de ensaio isso, adia a escolha de outro nome. E a gente sabe que o outro nome, tanto o Ratinho, quanto o Caiado, quanto o Eduardo Leite, quanto o Zema, não é bom, porque eles precisam ainda serem conhecidos nos grotões. Então, para o Lula já é conhecido. E eles precisam ali de ter um nome divulgado. Eu garanto que tanto Tarcísio, pelas pesquisas que a gente vê, né, Júlia? Tarcísio, Zema, Ratinho e Caiado, eles são ali conhecidos em seus estados. Fora dos seus estados já é mais difícil. Então, para o Lula, primeira análise, para o Lula é a melhor notícia dessa semana. Melhor que o telefonema do Trump é essa notícia. Se for balão de ensaio, pode ser uma candidatura vacina. Bolsonaro já fizeram candidatura vacina. Quando alguém tem investigação, a pessoa pode ficar enrolada, bota a pessoa como candidato. Se chegar alguma coisa, diz, perseguição política, só estão fazendo isso porque é candidato. Você vai me perguntar, mas tem alguma investigação sobre Flávio Bolsonaro? Não. Mas tem sobre assessores, pessoas muito próximas a ele. Isso aqui no Rio de Janeiro se sabe disso. A escolha do Ramagem surpreendeu todo mundo, ele concorreu com o Eduardo Paes à prefeitura. Falei, essa é uma candidatura vacina. O Ramagem, na época, o caso da ABIN, que ele usou a ABIN ali para espionar adversários políticos do governo, eu falei, é uma candidatura vacina, porque se essa história da ABIN avança, vai dizer que é uma perseguição, porque ele é o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Mesmo isso sendo um balão de ensaio, esfria qualquer tentativa do Tarcísio de já começar a se colocar. Ele é o nome do mercado, é o nome preferido do mercado. Então, o Daniel Souza já estava ali me comentando que alguns índices já refletem... né? Uma repercussão já em dólar já refletem bolsa, ali um desânimo, porque isso esvazia momentaneamente o Tarcísio, que é o candidato do mercado, até segundo palavras do próprio Eduardo Bolsonaro. Michele também, que estava aí saindo nos últimos dias como a porta-voz, como o grande nome do bolsonarismo, também é deixada de lado, né? Também tem esse efeito para a família. Mas, em resumo, festa na Granja do Torto esse fim de semana. E o Centrão também, Otávio, outra leitura. O Centrão sim. não queria a família Bolsonaro, porque avalia que há resistência do nome por causa da questão de rejeição que a gente falou aqui, e também porque o Centrão é um representante dessas forças econômicas ali, mercado, parte do PIB. Então, o Centrão estava apostando também, inclusive, em ter a vice de Tarcísio de Freitas. Via PP, por exemplo, Ciro Nogueira, antes dessa questão toda de investigações, estava se posicionando para ser vice. Então, você tem esse movimento no mundo Tarcísio, né? E no próprio Centrão, que torce o nariz para essa escolha neste momento, né? A escolha que vai valer, está valendo, pelo menos por agora. O Centrão seguia pela perspectiva de poder, né? A perspectiva de poder com o Flávio Bolsonaro candidato, a perspectiva de poder é do Lula. Então, como é que o Centrão ainda tem aí mais ou menos um ano para se reposicionar e confirmar a sua vocação de farejar a perspectiva de poder, né? Que a perspectiva de poder, ela é mais forte do que o próprio poder, muitas vezes. No último ano de Lula, o que vai fortalecer ele é a perspectiva de poder, e ganhou esse presentaço do Bolsonaro, isso é um presente do Bolsonaro para o Lula, um sobrenome Bolsonaro na disputa. E agora, o Bolsonaro também, ele entende que se não colocar a família... Primeiro que é o seguinte, tem um jeito de ser do Bolsonaro que só confia na sua família. Então, isso não é surpresa. Mas tem também um componente que, se fosse o Tarcísio, o Bolsonaro já está sendo uma página virada. A própria Michele está tratando de política sem Bolsonaro, os filhos também. Ninguém mais trata da política pós-Bolsonaro do que a própria família. Se ele bota Tarcísio nesse momento, aí mesmo que ele desaparece.
Então faz um sentido, assim, como uma tentativa de sobrevivência. Mas faz sentido, conhecendo o Bolsonaro, como ele atua, como ele é desconfiado, ele colocar para a disputa o filho, alguém dos seus, né? Sobre o Tarcísio ser melhor 2030, eu tenho dúvidas. Né? Você aposta mais que é um balão de ensaio ou que é uma candidatura para valer? Me parece ser uma candidatura, neste momento, me parece ser uma candidatura para valer pela situação que Bolsonaro se encontra. Ele precisa de alguém de confiança. Eu alguém aposto no contrário. no balão de ensaio. Balão Ótimo. de ensaio, porque o Flávio Bolsonaro não vai ficar sem prerrogativa de foro de jeito nenhum. Mas É de verdade, jeito Otávio, nenhum. você traz um ponto muito De relevante. jeito nenhum. Me passou pela cabeça isso, ele vai ficar sem o Senado, e você tem razão. Não vai ficar sem prerrogativa, sem foro privilegiado, não vai ficar mesmo. Ainda Esse é um mais que tem ponto investigações importantíssimo. que atingem pessoas próximas. Eu acho que é um movimento que agora faz um sentido, né? Você espera, segura, e lá na frente eu acho que, de fato, pode mudar esse ponto que você... Eu acho que pode mudar mais por esse ponto que você coloca agora e nos alerta, que é muito relevante, do que qualquer coisa relacionada a outro candidato, Tarcísio, etc. Essa questão que você traz, eu acho que é a questão fundamental para a gente entender o movimento, ele, de fato, ficar sem o foro privilegiado. Quando o Bolsonaro chega ao poder, considera-se que o Flávio que seria o elo com a política, né? Porque ele teria... Mas caiu a rachadinha. A rachadinha com provas. Aliás, a rachadinha aconteceu no gabinete do Flávio Bolsonaro, porque o Queiroz, que era o operador, disse, sim, eu fazia rachadinha, eu tomava o dinheiro dos servidores. Mas o Flávio não sabia. Apesar disso, há provas do Ministério Público que dinheiro era sacado pelos servidores e pagava boletos do Flávio Bolsonaro. Então, ele tem também esse passivo que vem à tona novamente. A investigação, como tudo no Brasil, não deu em nada. Quer dizer, o processo na justiça, onde vai julgar, não acaba em nada. Também é um caso que vai ser revivido na campanha. Por isso que eu aposto que é um balão de ensaio. Flávio Bolsonaro não fica sem foro privilegiado. Antes da nossa despedida, um recado importante. É sobre aquela oportunidade de trabalhar de casa e faturar em dólar. Muita gente tem esse sonho, mas a maioria acha que é golpe ou que não é para elas. Como eu sempre digo, o que vou mostrar não é tigrinho, não é aposta nem pirâmide. É um método de trabalho sério e honesto. E a prova disso são os resultados de quem decidiu conhecer, chamou o Clayson e começou a trabalhar. Dá uma olhada. Veja o caso da Maria, por exemplo. Tomou iniciativa, clicou no link aqui abaixo, assistiu às aulas e já fez sua primeira venda. E esse resultado vem da metodologia ensinada na Escola de Ensinos Digitais. Se você quer entender como ela fez e ter a chance de alcançar esses resultados, o caminho é o mesmo. Nosso amigo Clayson lançou um treinamento gratuito de 3 aulas. Para assistir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Você vai direto pro WhatsApp dele, diz que quer saber mais e ele te manda as 3 aulas para você entender a dinâmica. É sem compromisso. Clica lá, não perde a oportunidade. Clayson tá esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.